né? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Apareceu a tela? Sim? Tá bom. Passando aqui. Tá. Gente, hoje nós vamos iniciar falando sobre fluxos de caixa, tá? A visão que nós vamos ver dentro do fluxo de caixa, né, é assim. Primeira instruções que eu sempre falo sobre o fluxo de caixa é que ele tem essa abordagem de ferramenta de controle financeiro. Ele vem auxiliar a organização a ter essa visão da saúde financeira da organização, tá? Para que a empresa possa fazer tomadas de decisões estratégicas, possa elaborar tudo que é de curto e longo prazo nas organizações, tá? Segundo dados do Sebrae, gente, a cada 4 empresas, tá? 4 empresas que são criadas, uma fecha, tá? Com 2 antes de completar o segundo ano, porque os donos da organização, os donos da empresa, eles não compreendem, eles não sabem, gente, não entendem como é que funciona o fluxo de caixa, né? E entendem muito menos ainda como que o fluxo de caixa muito mal planejado impacta, né, diretamente nas finanças da organização, tá? Outro fator também que é bem visível, né, alguns gestores, né, de micro e pequenas empresas, eu vou dar essa abordagem porque é a realidade nossa aqui da região. O que acontece? Eles misturam o quê? A conta da organização, o que é o financeiro da organização, com o que é financeiro pessoal deles, né? A empresa é minha, professora. Ok, a empresa é sua, meu querido, mas faça a sua retirada de prolabore. A empresa não tem a obrigação de pagar os seus gastos pessoais, tá? Você tem que fazer a sua retirada de prolabore, desculpa. E com a sua retirada de prolabore, como gestor, você gesta as suas finanças à parte, tá? Nunca misturando as contas. Então, assim, muitas das empresas que vêm à falência, além dessas questões de não saber como funciona o fluxo de caixa, né? Não entende como é que impacta diretamente dentro da organização, ainda mistura tudo. Mistura a conta do gestor com as contas da organização, tá bom? Então, gente, quando a gente faz esse processo de dominar o fluxo de caixa, né? Nós vamos visualizar o quê? As entradas e saídas do dinheiro na organização. A gente vai ter essa visão global do negócio, tá? Então, a empresa também vai ter essa visão de quanto ela está gastando em cada setor, em cada departamento, né? Ou se ela está ganhando, né? O que está gerando lucro, o que está gerando maior despesa, tá? Que não está dando retorno, tá bom? Todos os setores, eles vão gerar, gente, custos, vão gerar despesas. Mas a gente quer saber o que está gerando prejuízo dentro da organização. O que no final, né, do fluxo de caixa está impactando negativamente na lucratividade da organização. É para isso que a gente quer essas informações de fluxo de caixa, tá? Então, o que vai acontecer? Gente, quando nós fazemos um acompanhamento bem rígido do fluxo de caixa, né? A gente vai compreender melhor o que está acontecendo na organização, o que está indo muito bem e o que não está indo muito bem e fazer os ajustes necessários para que possa funcionar corretamente, tá? Acho que eu já até abordei, né? Falei que o fluxo de caixa ele vai trazer, além da saúde financeira da organização, ele vai trazer essa previsão dos meses seguintes, né? Teve lucro, não teve? Quanto que a gente pode fazer investimentos, tá? E tá, deixa eu passar o slide aqui, senão eu vou falar tudo, né?
Então tá, gente. Então aqui dentro desse objetivo básico, no que nós temos de fluxo de caixa, né? O autor fala o quê? Ele precisa de prover esses recursos suficientes para respeitar os compromissos assumidos. Então, isso quer dizer, a organização tem que ter o recurso financeiro disponível de tal modo que eu possa honrar aquilo que a empresa contratou. Eu tenha dinheiro para pagar meus fornecedores, eu tenha dinheiro para pagar os meus funcionários, eu tenha dinheiro para pagar a conta de luz, a conta de água, tá? Para poder maximizar a riqueza dentro da organização. Gente, as empresas são criadas para terem lucro e a gente precisa de organizar toda a parte financeira para que a empresa possa produzir mais riquezas ainda, né? Quanto mais riqueza tem uma organização, gente, essa parte de geração de lucro eu gosto de falar porque, assim, quanto mais lucro, né, uma empresa vai crescendo, né? Ela vai crescendo, vai se expandindo, mas ela precisa de mão de obra, mas ela vai precisar de contratar pessoas, né? O trabalho, gente, dignifica a pessoa, né? A pessoa trabalhando, ela tendo renda, ela pode fazer essa projeção até de futuro do próprio ser humano que ela é. Então, assim, quanto mais se maximiza os lucros dentro das organizações, né? Então, isso é bom para as organizações. Aí tem algumas pessoas, isso é questionável ou não, mas aí já é questões de cultura organizacional, cultura e a política da organização, tá? Mas isso eu não vou entrar porque não é o nosso objetivo aqui, tá? E aí ele fala o quê? Quando nós analisamos o fluxo de caixa, ele vai possibilitar o planejamento e o controle dos nossos recursos financeiros, tá? Por que ele vai possibilitar? Eu posso fazer uma outra política de crédito com os meus clientes. Por exemplo, eu posso esticar o prazo ou recuar o prazo, tá? Ou eu posso fazer uma outra negociação com os meus fornecedores, né? Para que eu possa também ter esse fluxo, né? Essa folga financeira, tá? Então, assim, dentro do que ele possibilita esse planejamento, é para que a gente possa fazer essa sincronização, pelo menos buscar fazer essa sincronização, tá? Entre o que entra e o que sai na organização, tá bom? Aí ele fala o seguinte, gente, vai relacionar tudo que vai entrar e sair de recurso monetário, tá? Nem tudo, tá, gente? Quando nós olharmos o balanço patrimonial e algumas informações que vai estar lá na DRE, a gente vai coletar contas específicas a fim de que a gente possa fazer essa análise, tá bom? Aí ele fala o quê? Sendo possível prognosticar, né, eventuais excedentes ou escassez de caixa. Se vocês pegarem aí o autor, ele começa a discutir sobre risco, retorno, né? A gente já até falou isso um pouco, né? O que é a questão do risco e retorno, professora? Lembra lá, gente? Você deixa uma grande quantidade de dinheiro parado no caixa, o que acontece com a organização? Quem me responde? Quem lembra aí, né, para me responder? Se eu deixo um grande valor, né, para deixar de folga financeira para a organização, o que acontece? Isso, né? Você lembra do termo técnico, ô Silvana? Ou outro aluno, não tem problema? Não? Alguém lembra? Não está lembrando, né? Quem quer tentar lembrar? Não lembram? Então tá, gente. A gente tem questões de folga financeira imediata. Então, quando a empresa trabalha folga financeira imediata, né? Que é o que o Silvano falou. Então, assim, ela fica com aquele dinheiro parado no caixa da empresa, né? É como se o Silvano, no final do dia, ele largasse o dinheiro, né? Todinho no caixa da empresa dele. Aí ele não depositasse, não fizesse nenhum tipo de investimento nele, tá bom? Tem o segundo aspecto, gente. O que acontece? Também tem um outro posicionamento. Qual que é o outro posicionamento, gente? É aquele que suga demais do caixa, né? Do caixa, né? E quando eu falo questão de sugar, gente, rapa o dinheiro todinho da organização e faz investimento.
Aí acontece um outro problema, né? Quem pode me dizer qual é o problema? É o contrário, vou dar dica, é o contrário do que o Silvano falou. Tá? Se é, ó, pensa aí, ó. A empresa pegou todo o disponível do caixa dela e depositou, tá? Fez investimento. O que vai acontecer dentro da organização? Quais são os riscos inerentes a isso? Isso é um dos problemas, né? Quais mais a gente pode apontar aí que vocês se lembram? Certinho, ela. Tá? Alguém mais? Isso. Mais alguém? Tá. Gente, o que o Alan falou e o Silvano falou estão corretos, tá? Isso se chama custo da oportunidade. Então, eu peguei todo o dinheiro da empresa, fiz um investimento. Aí eu vou precisar lá de captar recursos de terceiros, vou precisar de ir num banco, de uma financeira. Gente, aí o juro vai ser sempre muito maior, tá? Vai custar isso, é um custo de oportunidade, isso vai custar para a organização, tá? Então, o que vai acontecer? Quando a gente vai fazer essa tomada entre risco e retorno, quanto vai deixar ou não dentro do caixa da organização, a primeira coisa que a gente tem que olhar lá, ó, é o ciclo operacional. Por isso que eu passei aquela atividade para vocês de fazer a análise, né, daquele último exercício, se eu não me engano. Por quê? Para que vocês possam fazer esse processo de tomada de decisão e ela influencia diretamente também dentro do fluxo de caixa, tá? Porque hoje eu vou falar só de um modelo de fluxo de caixa. Nas próximas... Hum, hum. Sim, é interpretativo. Uhum, uhum. Isso. Uhum. E tá certo, não tá errado, tá? A mercadoria tem que fazer isso aqui, ó, tá? Tem que observar duas questões, né? O giro, por isso que a gente fala muito, vamos observar o ciclo operacional, vamos observar o ciclo operacional. Por quê? Nós temos que observar o prazo dos recebimentos e também o tempo que a mercadoria fica parada nos estoques. Tudo isso contribui para que aconteça um ciclo mais rápido dentro da organização, tá? Se você colocou assim, eu não corrigi ainda, eu vou corrigir as atividades de vocês, mas se você colocou assim, tá certinho, tá, Marta? Por que eu preciso, né, igual você falou? Através dessas informações, o que vocês vão fazer, tá? É processo de tomada de decisão dentro do fluxo de caixa, né? Eu vou mostrar um exemplo aqui de fluxo de caixa e como que isso influencia o ciclo dentro da organização, tá? Vocês precisam ler essas informações e interpretar, tá? Ficou claro, Marcos? Marco, tá me ouvindo? Será que ele saiu? Ficou claro, meu querido? Uhum, uhum, sim, sim, sim. Uhum.
certinho, isso mesmo, tá? Hoje nós vamos ver somente a modalidade do fluxo de caixa restrito, tá? Mais as próximas aulas nós vamos ver outras modalidades de fluxo de caixa, tá? Então, gente, aí vocês pensam, professor, limitação de fluxo de caixa só para a empresa que está em prejuízo? Não, gente. Limitações do fluxo de caixa, gente, dessas empresas, o que é que vai sinalizar que vocês vão ler essas informações, né? Vão olhar lá por essa ótica, tá? Essas empresas podem ter prejuízo também por consequências do comportamento do seu ciclo operacional. Por exemplo, se o ciclo operacional, né, o processo do operacional dela for muito longo, né, o que vai acontecer? Vai impactar negativamente também dentro do fluxo de caixa. Então, o processo dela de produção, né, armazenamento, até a venda efetiva, até ela retornar o dinheiro, isso vai impactar negativamente. Não quer dizer que a empresa está em prejuízo, né? Mas ela vai ter que encontrar uma estratégia a fim de que ela possa, né, sobreviver a esses ciclos operacionais longos, né? Um dos exemplos também a gente tem que é quando a empresa vai lançar um novo produto, aí ela tem que manter o fluxo de caixa dela até o produto novo começar a ter retorno, né? Ser conhecido no mercado e começar a dar essa parte da lucratividade, tá bom? Ficou claro, gente, essa parte inicial? Posso passar? Ficou? Então, tá bom, vamos lá. Ok, vamos lá. Como é que nós vamos fazer esse processo? Até que ponto vai abranger, né, o fluxo de caixa dentro da organização, tá bom? Inicialmente, gente, por que a gente vê essa parte do abranger dele? É para buscar promover, né, a liquidez imediata, que é essencial para a manutenção das atividades da organização, para que a empresa se mantenha viva, né? Para que possa se pagar todas as contas com o fluxo financeiro que ela tem, tá bom? Então, o que vai acontecer, gente? Ela não vai incorporar, muitas vezes, gente, explicitamente o seu retorno operacional. Ele vai estar lá, mas ele não vai estar assim, totalmente explícito, tá? E nós vamos buscar que ele fique o saldo mais baixo possível, né? Mas que ele fique o quê? O suficiente para cobrir todas as obrigações dos fluxos de recebimentos de pagamentos. Então, nós vamos deixar uma quantidade de dinheiro, né? Nós vamos fazer essa parte estratégica que eu possa pagar e receber mercadorias, né? Não vai sobrar e nem faltar dentro do caixa, tá bom? E buscar esses saldos muito mais reduzidos no fluxo de caixa, tá? Para que a gente não possa ter nem percas financeiras, nem custos de oportunidade, tá? Toda aquela questão de risco e retorno que nós já falamos, tá bom? Aí ele fala o seguinte, né? Eventuais sobras ou falta de recursos, que é questões de risco e retorno, e em função do nível de caixa desejado pela empresa. Então, nós vamos projetar a quantidade, quanto que será de dinheiro que se faz necessário se manter em caixa da organização para que ela mantenha as suas operações em dia, né? Que ela possa pagar todo mundo, tá bom? E aí ele fala o seguinte, né? Será que é uma preocupação somente da área financeira? Não é só a área financeira que tem que ficar preocupado, né? Não, gente, assim, o autor fala, né? Ele busca falar que é de todos os setores. Todos os setores têm que trazer essa visão, tá? Dos impactos financeiros de cada área vai trazer dentro da organização, tá? Então, quando a gente olha para a área da produção, o autor fala o seguinte, quando nós promovemos alterações nos prazos de fabricações, quando se determina... Então, assim, se eu altero tudo que é prazo de fabricação dentro do meu ciclo de operação, tá?
então eu vou ter que alterar também os pagamentos no fluxo de caixa. Se o meu ciclo operacional vai ficar mais longo, eu vou ter que alterar o meu fluxo de caixa a fim de que esses pagamentos, os recebimentos sejam encurtados e os pagamentos sejam alongados, tá? Então também tem que ser mexido. Eu mexi na área da produção, alonguei o prazo, eu tenho que mexer dentro do meu fluxo de caixa, tá bom? Quando eu visualizar dentro da área de compras, de quanto de comprar, né, decisões de compra, né, eu vou olhar para saldos disponíveis, né? Opa, eu tenho saldo em caixa para fazer essa compra? Tem que ser agora, precisa, né, para a organização? Então, vou comprar parcelado? Então, se eu vou comprar parcelado, tem que ter essa sincronia, tá? Entre os meus pagamentos e os meus recebimentos, para não impactar negativamente ao fluxo de caixa, tá bom? Então, o que eu vou avaliar? O prazo, né, concedido para a compra, para o pagamento das minhas compras da organização, com aqueles estabelecidos no departamento de vendas, né? Então, se eu dei lá o primeiro prazo para pagamento, né, com o meu fornecedor para 30 dias, né? Será que eu posso dar a primeira parcela para o meu cliente com 60? Né? É um exemplo. Será que eu tenho dinheiro para suportar essa operação? Ou eu vou ter que pedir uma entrada 30, 60 e 90, né? Então, eu vou ter que mexer na minha política de crédito, né? Dentro do que da minha área de vendas. Mas já eu falo dela, tá bom? Políticas de cobrança. Gente, tem pessoas, tem empresas, né? Microempreendedores que, na hora de vender, são maravilhosos. Eu falo isso porque eu tenho experiência quando a gente visita algumas organizações e na hora dele cobrar, ele tem uma vergonha, né? Não uma vergonha, tem uma barreira muito grande, né? E as empresas não podem ser assim, gente. Que se vocês não cobrar, como é que a empresa vai receber aquilo que ela vendeu, né? Tem cliente, lógico, atrasa alguns dias, né? Perfil dele atrasa 5, 10 dias. Tudo bem. Tem cliente que compra e nunca mais volta na loja, tá? Então, vocês têm que ter o quê? Uma política, né, de crédito, de cobrança que seja ágil, tá? Que permite recolocar esses recursos dentro da organização, tá bom? E que tenha um controle dos prazos concedidos. Também, assim, usual em algumas organizações que tenha financeiras dentro do seu negócio e que elas mesmas ficam responsáveis, né, pelas vendas, né? Por exemplo, quem vai comprar um veículo. Deixa eu lembrar mais de algum. Alguém lembrou de mais algum? Acho que é a Gazin que vende carro. Isso, muito bem lembrado, Silvano. Quem lembra de mais algum? Que tem financeira dentro da organização? Gazin. Sim, também. Algumas instituições de ensino, eu sei que elas também têm uma financeira dentro. Acho que o Jean falou uma vez, ou foi o David que falou que aquele cartão lá acho que do Gonçalves lá tem uma financeira por trás. É isso, meninos? Me confirmem aí, para eu não falar nada errado, para não passar informações erradas. Hein, David? É o próprio supermercado? Ah, tá. Então tá bom. Então tá, gente. Finalizando essa área de vendas, né? Então, dentro da área de vendas, nós vamos ter que fazer qual procedimento? Como é que vai proceder dentro da área de vendas? Então, com a projeção do crescimento da área comercial, de como é que vai atuar meus vendedores, tá? Eu vou manter esse prazo máximo de prazos concedidos, tá? E hábitos de pagamento dos seus clientes, tá bom? Então, assim, toda a ação de venda, toda a política da área de vendas, ela só deve
tomar decisão dos prazos a serem dados, né, a serem concedidos, a partir do momento que ela conversar com as áreas da área financeira e a área de cobrança. Para quê? Para que ela saiba até que ponto ela pode dar de prazo ou não para aquelas transações, tá bom? Então, a área de vendas, elas... Uhum. 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 Isso aí, Amanda, tem muito a ver com o ciclo de recebimento e pagamento delas. Amanda, possivelmente o fornecedor dessa organização, dessa empresa, deu um prazo para ela de pagamento a primeira parcela com 70 dias, entendeu? E não em meses, né? Que antigamente, compra-se no dia 5 e paga no dia 5, né? Mas se você observar, tem meses de 31, né? De 30 e tem meses de 29 e 28 dias, né? Então, isso que acontecia? A empresa tinha atrasos nos seus recebimentos, né? Em dias. Aqui, deixa eu ver aqui que falaram comigo aqui. Olha aqui, a Natura, né, Joana? Para iniciante, o prazo é de 21, 42 e 63 dias. Então, isso tem muito a ver com o quê, gente? Com o ciclo operacional e como ela faz a política de pagamento dos fornecedores dela, tá? Então, aqui, se a Natura está recebendo a primeira aqui com 21, né? Vou dar o exemplo do que a Joana falou, Amanda. Isso quer dizer que ela tem que pagar o seu fornecedor com 30, tá? Então, ela quer ter uma folga financeira que se algum cliente, né, alguma consultora dela atrasar 2, 3, 4 dias, isso não vai impactar negativamente para ela. Ela não vai precisar de fazer aquele processo que nós falamos de captação de recursos de terceiro, né? Captar dinheiro de terceiros. Você compreendeu? Por nada, tá? Então tá, gente. E a área financeira, ela vai trabalhar de qual forma, né? Ela vai avaliar criteriosamente, gente, qual é o perfil de endividamento. Como é que está o endividamento, né? Como é que vai ocorrer os desembolsos, né? Como é que vai ocorrer os pagamentos necessários, tá? Para que possa ocorrer o processo de geração de caixa dentro da organização, tá? Então, tudo isso ele vai abranger e impactar, né, a organização, tá? O fluxo de caixa da organização, tá? E o que nós vamos ter aqui dentro desse fluxograma, né? Na verdade, não é um fluxograma, é um diagrama geral do fluxo de caixa, né? Como é que há essa sincronia entre todas as operações do fluxo de caixa, tá? Então, gente, quando nós fazemos esse processo de gerenciamento aqui, do fluxo de caixa, o que nós estamos buscando? Atribuir uma maior rapidez, né, do receber, tá? As entradas e como vai acontecer o processo dos desembolsos, tá bom? E a gente quer o quê? Otimizar Nós queremos o quê? Otimizar a posição financeira, tá? Da empresa e suas obrigações correntes. Então, a gente quer que aconteça um dinamismo para que a gente não necessite de captar dinheiro de terceiro, não entre todo naquele dilema que nós já falamos de risco e retorno, tá bom? Então, quando nós vemos essa parte do fluxo financeiro, né? Se a gente pode acelerar os ingressos, né, de dinheiro ou retardar os desembolsos, primeira coisa que a gente vai ter que estudar é o ciclo operacional das organizações, tá? Então, o que vai acontecer? O ciclo operacional é esse fator determinante, tá? Que vai determinar quais são os recursos do ativo circulante que vai impactar diretamente o nosso fluxo de caixa, tá? Então, o que eu vou observar logo de início aqui dentro do meu fluxo de caixa? O que eu tenho para observar?
eu vou observar logo de início a minha negociação com os fornecedores, outros tipos de credores, tá? Para que eu possa alongar esses prazos, né, para pagamento, tá bom? Medidas mais eficientes para receber dos meus clientes, né? Sem que não impacte negativamente, aonde, gente? Nas vendas futuras, tá? Eu faço uma política de crédito muito apertada, o cliente é uma única venda, né? Ninguém cria as empresas para ter um único cliente numa única venda. As empresas existem para quê, gente? Para que os clientes se fidelizem de tal forma que eles virem fã da empresa, né? Se você se tornar os seus clientes fã da sua organização, você não precisa de política, você não precisa de nenhum outro tipo de programa para manter ele já é seu fã, tá? E ele ainda traz outros clientes, tá? Isso é um pouquinho difícil de conseguir, mas quando consegue é sucesso para a organização, tá bom? Decisões, né, tomadas dentro da área do fluxo de caixa, né, e dentro do fluxo operacional, para quê, gente? Para que a gente possa diminuir o nível de estoque na organização e a gente possa incrementar o seu giro, né? Quando você ouvir esse tema é porque eu quero o quê? Que o giro do meu estoque aconteça muito mais rápido, né? Ele faça esse giro muito mais rápido. E quando, acho que vocês já viram, né? Concessão, gente, de descontos financeiros. Por quê? Economicamente justificado? Sim, tá? Por quê? Olha, se o cliente paga até na data certa, ele tem 5% de desconto. Porque muitas vezes aquele desconto, estou chutando 5%, gente, mas o mercado pode estar operando com outras taxas. O que acontece? Quando tem aquele desconto, aquilo incentiva o cliente a pagar na data correta, tá? Porque aí você capta dinheiro, né? É lógico, estava projetado? Estava, mas pode ser que ele ia atrasar. Isso é um incentivo para que seu cliente não atrase o seu pagamento, tá? E às vezes é o 5% de desconto, essa taxa de juros, tá? Essa taxa de juros é menor do que se a empresa fosse captar recursos de terceiros, tá? Segundo ponto, né, gente? Quando a gente olha para dentro dos sistemas de cobrança, dentro desse diagrama do fluxo de caixa, o que a gente tem que ver, gente? A gente deve avaliar a partir da base, sabe do que, gente? Da facilidade de pagamento e a rapidez da emissão e entrega das faturas, né, das duplicadas aos clientes, né? Uma maneira muito ágil para que essa fatura chegue até os clientes, né? Antigamente tínhamos desculpa, né? Vou usar esse termo. O correio não entregou. Por isso que as empresas estão se modernizando de tal forma que vem via e-mail, vem via WhatsApp, vem via aplicativo, vem de tudo que é jeito que vocês precisarem. Por quê? A empresa precisa que essa duplicata chegue até o seu cliente para que ele faça o pagamento e ela receba, né? Chega esse valor até o fluxo de caixa, tá? E se a gente olhar de maneira muito ampla nesse diagrama, a empresa vai verificar o que através desse diagrama? Gente, ó, como é que ela vai aplicar os seus recursos financeiros, né? Determinado por quê, gente? Pelas várias atividades desenvolvidas dentro da organização, tá? E ela vai enfocar a empresa como um todo, né? Dentro de entradas e saídas e como cada departamento vai impactar, né? Positivamente ou negativamente na organização. E com isso a gente pode fazer o processo de avaliação, onde que a gente pode mexer na organização, tá bom? Ficou claro, gente, esse diagrama? Dúvidas? Ou dúvidas só na hora da prova? Só na prova. Ou na hora de fazer os cálculos em casa, né? Também, viu, né? Já vi alguém falou aqui comigo no chat. Isso mesmo, meus 2 momentos de dúvidas, né? Vou passar aqui. Então tá, gente. Vamos lá iniciar o processo de metodologia de apuração e análise, tá? Esse aqui, gente, é um modelo bem simples, tá? De um demonstrativo de origens e
aplicações de caixa, tá bom? Esse aqui é um modelo bem simples, eu trouxe ele para depois a gente ir complicando aos poucos. E essa primeira parte eu vou mostrar só como se coleta as informações, tá? E depois a gente vai realizar o cálculo, uma coisa de cada vez. Eu quero primeiro que vocês compreendam de onde estão vindo os valores que estamos coletando para depois realizar o cálculo, tá bom? Então, gente, esse aqui, ó, de onde é que vai vir essas informações, professor? Vocês vão avaliar o balanço patrimonial e a demonstração da DRE, tá? Então, eu vou fazer o quê, gente? Ó, nós vamos analisar, né, as movimentações de recursos financeiros, tá? Que foram manuseados dentro da organização e que vai resultar, né, que resultam, né, nessa determinada variação do seu saldo final do caixa, tá? Eu vou mostrar aqui o próximo slide para você. E deixa eu só falar uma coisa para vocês. A questão é quanto tempo, professor? Vocês já se perguntaram quanto tempo que é? Vocês fazem um fluxo de caixa para quanto tempo? Vocês já pensaram nisso? Para quanto tempo serve um fluxo de caixa? Quanto tempo vocês acham que serve, né? Pensa aí, o balanço patrimonial a gente coleta informações para um ano contábil, né? E o fluxo de caixa, vocês acham que é para quanto tempo? Seis meses? Fala, Amanda. 2 vezes por ano, Silvana? Silvana? Mensalmente? Não sei. Quem mais pode falar aí pra mim? Quem mais chuta aí pra mim? Não pode ser a canela do outro. Ah, aqui não é chutar pode, né? Não pode chutar a canela do outro. Alguém mais vai falar? Fala. Diária livre o caixa, Alan. É só meio? Então, você acredita que seja mensal, Silvano 2 vezes ao ano e Amanda mensalmente, tá? Assim, na verdade, gente, dentro desse que é início e fim de período, né, do fluxo de caixa, ele vai se adaptar à realidade da organização, tá? Quando a organização é pequena, o que é perfil de quando a organização é pequena é que seja feita mensalmente. Em grandes organizações, aí sim se faz semestralmente, 2 vezes ao ano, tá? Então, assim, a realidade do fluxo de caixa, ela se adapta à necessidade da organização, tá? Então, o Silvano está certo, o Alan está certo e a Amanda está certa. Diariamente não se faz, tá, Alan? O que você faz diariamente é o caixa, tá bom? O registro do caixa. Ok? Vocês vão ver que assim, um pouquinho de informações que vocês vão coletar dentro do que vai fazer do fluxo de caixa, tá? Ok, professor. Então tá. Vamos lá, continuando. Então, tá. Gente, dá para ver? Eu quis reunir tudo aqui para que vocês pudessem ver, quando eu fosse falando dos valores, vocês soubessem, tá? Esse aqui é o modelo mais simples que tem de fluxo de caixa. Tá dando para ver a imagem? Tá? Sim ou não? Só sinalize aí. Então tá. Tá, né? Então tá. Aqui é a minha primeira parte operacional, olha lá. Isso, obrigado, meninos. Então, o que eu tenho aqui, ó? O que eu tenho de recursos para o caixa, né? O que eu vou ter? Eu quero olhar aqui, primeira parte, o que vem dos meus fornecedores, né? Onde é que vem o valor do fornecedor? Eu venho aqui para o balanço patrimonial, tá? E eu vou olhar os meus fornecedores. Esse aqui é o primeiro após o ativo total, tá vendo? Aí eu vou pegar o ano X7 menos o X6, tá vendo? Se fosse semestral, eu ia pegar o valor do primeiro semestre
do segundo semestre menos o primeiro semestre, tá bom? Aí, o que eu fiz aqui, ó? 1.800.000 menos 1.200.000, que deu 600 mil reais, tá? Estão acompanhando aqui, gente? Presta atenção um bocadinho aqui para vocês saberem de onde foi, onde que surgiu cada valor desse, tá? Aqui eu tenho, ó, depois de fornecedores, eu tenho empréstimos bancários. Eu tenho aqui, ó, 3 milhões menos 1.800.000. 3 milhões menos 1.800.000. Eu tenho um saldo de 1.200.000, tá? Minha provisão para o imposto de renda, aqui, ó, provisão para o imposto de renda, 600 mil menos 200 mil, né? Que eu vou ter 400 mil reais. Financiamento a longo prazo, eu tenho aqui 1 milhão, né? 900 e... aqui, ó. 1.965 menos 1.320.000. Aí eu vou ter um total de 645 mil, tá? Patrimônio líquido, eu tenho aqui 5.850 menos 4.200.000, tá? E eu vou ter 1.650. Então, o meu total aqui da parte operacional, tá? Inicial, eu tenho 4.495.000, tá? E aqui que eu tenho de recurso do caixa, da parte financeira. O que eu tenho? Valores a receber, né? Valores a receber aqui em cima, ó. 6.300.000 menos 3.500.000, tá? Que aí eu vou ter 2.800.000. Aí eu vou olhar os meus estoques, né? 2.625.000 menos 2.580.000. Também está aqui, ó. Tá? E o meu imobilizado, né? 4.560.000 menos 2.400.000. Eu tenho ele aqui. E esse fluxo de caixa meu aqui ficou negativo, né? Então, ele está devedor, né? No caso, ele está negativo em 45 mil reais, tá bom? Ficou claro aqui de onde saiu cada informação e cada valor, meus queridos? Ficou, né? Ficou bem? Por isso que eu fiz pequenininho aqui para caber os dois, para que enquanto eu falasse com vocês, fosse aparecendo as imagens, tá? Então tá. Aqui é o... Oi? Deixa eu ver aqui o que perguntou. O que representa as duas colunas? Então, Tamara, é o seguinte. Lá eu peguei um ano anterior, eu peguei tipo assim, 2017 e com 2016, entendeu? Aí eu fiz 2017 menos 2016. Deixa eu voltar o slide aqui. Tá? Deixa eu botar mais um. Aqui, ó, Tamara, ó. Foi 2017 menos 2016, entendeu? Se fosse semestral, podia ser aqui segundo semestre e aqui primeiro semestre, tá? Então tá, gente. Esse aqui é o fluxo de caixa no sentido restrito e amplo, né? Então tá. Aquele modelo, ele é muito analítico, né? A gente só chegou nos 45 mil devedor e a gente precisa tirar, saber, mas por que está devedor 45 mil, né? Se ele tem um valor considerável, né, de valores a receber, né, de estoque, de imobilizar, por que ele está fechando negativo, né? Então, com base nessas informações, a gente vai analisar para que a gente possa ter algo construtivo para saber onde que a gente vai mexer, qual departamento a gente vai ter que alterar para que o nosso fluxo de caixa fique positivo, tá bom? Esses valores aqui, gente, tem na apostila de vocês, tá? Esse aqui é a DRE daquela mesma empresa, tá? E essa aqui são informações adicionais que também estão lá na apostila, tá bom? Então tá. Opa, peraí que eu passei demais. Então, o que vai acontecer, gente? O primeiro ponto aqui que nós vamos ter é o lucro líquido dentro da organização, tá? Eu vou coletar essas informações aonde, gente? Vai ter lá na minha
DRE, tá? Aí o que eu vou pegar? Um ano, deixa eu achar aqui o valor para poder falar certinho, tá? Eu vou pegar ele naquela primeira demonstração da DRE, tá? Ele tá lá para mim, o valor do lucro líquido, tá bom? Aí eu vou somar o valor do lucro líquido mais a depreciação que também está disponível para mim. Então, eu vou ter o fluxo de caixa somente das operações, vão dar 1.365.000, tá? Vocês vão olhar lá na DRE, tá? E vocês vão encontrar o valor do lucro líquido, tá? Compreenderam? Onde é que eu tirei o valor do lucro líquido? Sim ou não? Porque depois vocês não vão... Como é que vocês vão fazer depois, meus meninos? Então tá. Então eu vou somar o lucro mais a depreciação, então eu vou ter o valor do fluxo de caixa que é proveniente das operações, tá bom? O que eu vou ter de aumento no passivo, né, e no patrimônio líquido? Eu vou olhar lá meu valor no fornecedor, de empréstimo, provisão do imposto de renda, né, financiamento de longo prazo, aumento, né, de capital por integralização. Então, o total do aumento, né, da origem de caixa, eu vou ter de 4.960.000, tá? Aplicações de recursos, o que eu tenho aqui, gente? Ó, aumentos no ativo, tá? Aquisições de imobilizado no exercício, estoques e valores a receber. Então, eu tenho 2 milhões, né? Aqui eu vou fazer essa somatória, eu vou ter, desculpa, gente, é 5 milhões e 5 milhões, né? E 5 mil reais. Então, o que eu vou fazer? O meu caixa aqui é de origens, tá? Menos o total de aplicações de recursos. Aí você viu que está em negativo novamente, né? Aquele primeiro que nós fizemos também estava negativo, tá? Mas aí nós vamos analisar as informações que está disponível aí para nós, tá bom? Então tá, gente, ó, no exercício de 2017, eu vou falar assim para ficar mais nítido, né? O fluxo de caixa de operações, ela teve esse incremento, né, de 1.365.000, tá? Então, como é que foi formado esse valor? Ó, ela teve um lucro líquido de 900 mil reais, correto? Tá? Então, o que vai acontecer, gente? Nós vamos olhar aqui, quando a gente for olhar, ó, ela fez pagamentos de fornecedores, né? Teve empréstimos que ela contraiu de curto prazo, ela pagou imposto de renda, né? Toda essa parte aqui dentro das origens do dinheiro, tá? Dentro desse fluxo de caixa. Só que se vocês observar aqui, ó, houve um valor aqui, ó, de aquisição de imobilizado. Olha a quantidade de imobilizado que ela fez dentro da empresa, né? Possivelmente essa empresa é um chão de fábrica. Pelo esse valor de 2.160.000, a empresa deve ter comprado máquinas e equipamentos novos. Então, ela fez um investimento, tá? E aqui, ó, valores a receber, ela tem um valor de 2.800.000 para receber de clientes, tá? Isso quer dizer, no próximo exercício dela financeiro, né? Esse caixa aqui já vai estar positivamente, né? Vai acontecer, ele vai estar positivo. Por quê? Ela já vai ter iniciado esse processo de receber esses 2.800.000, tá? E esse imobilizado aqui, ela vai estar pagando parcelas, né? Ou ela não vai ter mais esse valor aqui no fluxo de caixa. Ela tirou esse valor de 2.160.000 de uma única vez, né? Como se ela fosse lá nos investimentos dela e tivesse feito um único saque, tá? Então, isso quer dizer, esse caixa aqui, gente, restrito, que está negativo, tá? Não quer dizer que a empresa está em processo de falência, nem que a empresa está ruim das pernas, vamos dizer assim. Por quê? O que impactou negativamente foi a aquisição de imobilizado dentro daquele exercício. Foi isso que impactou negativamente, tá? Isso quer dizer, o próximo exercício ela se recupera tranquilamente, tá bom?
Dúvidas? Falem agora, né? Não falem agora e falem para sempre não, meus queridos. Fale, Amanda. Ah, só na prova. Mais alguma... Gente, alguma dúvida? Ficou algum assunto pendente? Vocês não compreenderam? Ou falei muito rápido demais? Com certeza. Só que eu vou passar os 3 caixas primeiro, os 3 modelos que vocês vão ver, entendeu? Depois que vocês... Tem. Não, mais 2 não, mais... Deixa eu ler aqui. Acho que é mais 3. Deixa eu ver. Caixa efetivo, que é a próxima aula. Indireto. O capital circulante líquido é mais 3. É esse mais 3. São 4 modelos, tá bom? Tá? Aí depois eu vou passar exercício. Eu quero ver se eu faço ou uma aula resolvendo com vocês. O que vocês acham melhor? Ou eu faço uma aula resolvendo. O que vocês... Ou... Melhor resolvendo, porque tá falando junto? Pode ser assim também. Pode ser assim sem problema algum, tá? Então eu vou primeiro... Como, Amanda? Repete para mim que falhou. Fala. Também pode ser, não tem problema não. Eu vou ver aqui como é que fica melhor, tá? E eu vou passar já essas continhas, já vou deixar disponível lá para que vocês comecem a se familiarizar com elas, tá? Para que vocês possam, já vendo esse processo de dúvida, se tem dúvidas ou não, e aí eu vou estudar a sua sugestão ou a da Tamara, né? Vocês fazerem e depois eu corrigir, ou fazer uma e deixar com vocês, tá? Porque também vocês assistindo aqui o que eu resolvi hoje, dá para vocês coletar as informações para fazer o do fluxo de caixa restrito, tá? Mas nada impede também que eu possa fazer junto com vocês, tá? Eu quero ver, só que esse eu quero deixar gravado, né? Eu vou fazer primeiro o manual com vocês. Eu vou ver se dá tempo. Eu quero ver se eu gravo para vocês como é que faz fluxo de caixa pelo Excel, tá? Tô prometendo, não é certeza não. Que eu vou fazer essa metodologia com vocês também, tá bom? É fácil para vocês acessar o Excel, todo mundo? Sim ou não? Não é não, Camila? Vocês conseguem? Conseguem? Quem consegue dar um okzinho aí para mim aí no... Micael, dá um ok aí para mim aí no chat, aí, quem consegue. Isso. Tá. Depois, Camila, depois a gente vê aí o que a gente faz com você, tá, minha flor? Da questão do Excel, tá? A Andressa também não consegue, tá? Tá. O Marco só tem celular, mas eu acho que tem uma versão para celular, Marco, mas eu vou ver, tá? Mas aí, de qualquer forma, eu vou ver aqui, vou gravar o vídeo, tá? Mas primeiro eu vou ensinar vocês a... quem mais? Tá, ok. Eu só tenho celular. Aí eu vou ver aqui primeiro como é que eu vou ensinar vocês o manual e depois eu ensino a parte do Excel. Só que aí do Excel eu vou gravar e vou deixar gravado, tá bom? Não vai ser ao vivo, não. Porque aí do Excel é rapidinho, é só... Eu falo assim rapidinho, gente, porque é aplicar fórmula, tá? Quando você aplica a fórmula e formata a tabela, vocês vão inserindo os valores, o Excel já vai calculando automaticamente, muito mais fácil, assim, entendeu? Só que primeiro eu preciso que vocês compreendam, né, de onde sai cada valor. Não adianta eu falar para vocês, tira daqui, tira dali. Não, eu quero que vocês compreendam de onde é que está saindo cada valor, tá? Tranquilo? Sim? Não? Tranquilinho, né, meninos e meninas, né?